Bem, irmãos, então vamos para o estudo da palavra de Deus. E esse estudo aqui também está na apostila que eu estou estudando. Então vamos pregar ela. Então, nesse a próxima passagem de domingo, né, que nós estudamos, falando sobre os atributos de Deus, ele está indicado para o livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 19. Mas para poder nós entendermos, e quem vai ouvir entender, vamos explicar, começar desde o versículo 1, para saber o que aconteceu, quando ele fala que Daniel interpreta o sonho do rei. Que sonho que é esse? O sonho é o seguinte: quando o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, né? Ele teve um sonho que ele viu uma árvore, né? Uma árvore que topava, né, até nos céus. E resultado que ele ficou preocupado com esse sonho, que ele procurou todos os magos, ninguém revelava o sonho, né? Os detalhes do sonho, o resultado do sonho. Então, Daniel revelou para ele, porque o orgulho dele, isso aconteceu na história, irmãos. Imagina só o que já aconteceu neste mundo, que a Bíblia relata. Esse rei, ele ficou numa grandeza tão grande, ele ficou numa grandeza tão grande, o rei. Ele cresceu na vida financeira, no reinado dele, ele ficou tão forte que ele crescer em tanta grandeza, que ele chegou até ao céu, e o seu senhorio em toda a extremidade da terra. E ele se orgulhou com isso. Ele ficou tão orgulhoso que Deus reduziu a nada. Pense bem, Deus fez esse rei se tornar um animal. Não sabe se é um boi, deve ser um boi ou um lobo, sei que um animal, perdeu a memória, a consciência dele, e ele foi pastar com os animais 7 tempos, a Bíblia fala, a história, 7 anos. Então ele foi pastar com os animais, sereno, o orvalho caía, ficou peludo, as unhas, né? Muitos, a maioria conhece essa história, né? Se é lobisomem, se é um lobo, né? Um boi. Então sei que ele ficou pastando, perdeu a memória, castigo de Deus. E Daniel, quando ele falou tudo isso para Daniel, do detalhe do sonho, Daniel revelou a ele. E aconteceu. E depois de passados 7 anos, o que ele fez? Aí ele arrependeu, aí ele acreditou que existia um Deus. Porque no reinado dele, ele não acreditava que existia Deus. Ele que era o Deus. Então vamos ler então, até lá no versículo, onde Deus permitiu. Então a proclamação do rei, Nabucodonosor, versículo 1, capítulo 4. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Os sinais e milagres que o Deus Altíssimo tem feito para comigo, convém que eu os explique. Quão grande têm sido os seus sinais, e quão poderosos são as suas maravilhas. O seu reino, um reino eterno, e seu senhorio é de geração em geração. Então, eu, Nabucodonosor, estava quieto em minha casa e próspero no meu palácio. Olha,
Ele disse que ele estava aqui falando para Daniel, né, contando, né, para os magos, né? Eu estava aqui na minha casa, quieto na minha casa. Veio isso para perturbar ele. Você imagina, só você está quieto na sua casa, daqui a pouco vem coisa para te perturbar. Ele falou, e próspero, ele estava rico, não faltava nada. A pessoa está próspero, prosperidade, tem tudo o conforto. Você imagina, um rei, né, no meu palácio, né? Tive um sonho que me espantou e as imaginações e visões na minha cabeça me turbaram em minha cama. Pronto, aí ele teve esse sonho, essa visão, esse sonho. Aí ele falou que ele ficou espantado pelas imaginações dele e as visões, e na cabeça dele, ele ficou espantado. Então agora o rei, ele começava a lhe dar o seu relato das coisas que tinham acontecido para as pessoas, para Daniel e para os outros, né? Por isso eu expedi, aqui fala expedi, agora não sei na versão fiel que eu não li, expedi, quer dizer, um mandamento, quer dizer, expedi, eu enviei, eu mandei, eu prescrevi um mandamento para fazer vir diante de mim todos os sábios de Babilônia para que me mostrassem a declaração do sonho. Então ele escreveu, que deu uma carta assim, para todos os sábios. Ele enviou um mandamento, escrevendo para que tudo viesse para mostrar esse sonho e declarar para ele. Então isso, 7. E entraram os magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. E eu contei o sonho diante deles, mas não conseguiram me fazer saber a sua interpretação. É muito provável que eles lhe tinha dado um tipo de interpretação para ele, mas não ficou satisfeito. Agora o versículo 8. Até que entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Belsazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há um espírito dos deuses santo. Aí ele falou, Daniel, a diferença dos outros deuses. E eu relatei o sonho diante dele, dizendo. Então, a frase aqui, e no qual há o espírito dos deuses santos, então ele mostra que ele está classificando ao Deus de Daniel, ele reconheceu numa posição superior dos outros deuses. Então Daniel ele viu diferente. Então, mas ainda ele estava devotado, ele era cria, né, dos deuses, dos magos. Belsazar, 9, Belsazar, príncipe dos magos, pois eu entendo que há em ti o espírito dos deuses santos, o espírito dos deuses, aqui está com letra minúscula, dos deuses santos, e que nenhum mistério te é escondido. Me diga as visões do meu sonho, que vi a sua interpretação. A maneira pela qual Nabucodonosor ele se referiu a Daniel significa que ele era reconhecido como alguém que tinha mais sabedoria do que os outros. Então ele viu em Daniel que de todos os chamados sábios da Babilônia, Daniel era mais. Porque Daniel, ele era um servo de Deus. Ele não era só por uma mera adivinhação. Você vê só que não fala das adivinhações, eles adivinham coisa. Mas tem coisa que não. As coisas de Deus, adivinhar é uma coisa. Adivinhar não é uma coisa que você sabe, né? Aí eu pergunto para o irmão Zé Vicente, os outros irmãos, irmão Paulo, irmão Daniel, etc., irmão Antônio. E você adivinha, aí você vai tentar adivinhar. Você não está sabendo. Você vai adivinhar o que eu estou pensando, o que eu vou falar, quem eu encontrei hoje. O que aconteceu comigo? Vocês adivinham? Então vocês vão chutar, né? No caso de Daniel, não era Daniel, não.
profeta Daniel, ele tinha o Espírito de Deus, uma revelação especial. Ele falava exato o que acontecia. Então, vemos aqui agora, versículo 10. As visões da minha cabeça, estando eu em minha cama, eram: eu estava olhando e parecia-me que via uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Então, crescia esta árvore e se fazia forte, e a sua altura chegava até ao céu, de maneira que podia ser vista desde os limites da terra. Então, quer dizer que ele aquela árvore crescia, né? Ele foi ficando próspero, rico, todas as nações, todas as línguas, toda a terra, tudo via. Vê que talvez não via ele pessoalmente, mas via a fama dele, o nome dele. Então, e as suas, aqui no 12, a sua folhagem era formosa e tinha frutos em abundância, e para todos havia nela sustento. Debaixo dela ficava junto à sombra os animais do campo, e os seus ramos, as aves do céu, fazia morada, e se mantinha dela toda a carne. Como esta árvore que simboliza o império babilônico, e a sua descrição é apropriada. Então, se estendia desde o Golfo Pérsico até Mediterrâneo, e desde todas as cataratas do rio Nilo, de dentro da Ásia Menor, etc. Então, versículo 13: via isso nas visões da minha cabeça, em minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Note bem, versículo 13. Então, a palavra vigia aqui ocorre somente nesse capítulo aqui da Bíblia, que se diz falando dele, né? E chamava fortemente e dizia assim: cortai a árvore e tirai os seus ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentam seus animais que estão debaixo dela, e as aves dos seus ramos. O vigia dá instrução como ao que se deve fazer com a árvore. Então o vigia estava dando instrução. Mas deixai o tronco com as suas raízes na terra, e com cadeia de ferro e de bronze fica atada na erva do campo, e seja molhado com o orvalho do céu, e a sua parte seja como animais na erva da terra. Então, dizendo assim que, mas deixai o tronco com as suas raízes. Quer dizer que se corta a árvore, deixa o tronco vai brotar. Com o tempo ele brota, depois ele vai dar fruto, e fica as raízes. Então as outras caem e pronto. Aí, então a árvore aqui não tinha que ser destruída, mas somente cortar, portanto brotará outra vez. Então dizendo, e as cadeias de ferro e de bronze simboliza a escuridão mental que ia acontecer com esse rei, nessa visão, esse sonho dele, né? Então que ele, o rei da qual Nabucodonosor estaria sujeito com ele atado, pelo menos até certo tempo, com cadeias de ferro e de bronze. E o seu coração, versículo 16, o seu coração seja mudado de coração de homem. O seu coração seja mudado de coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Note bem, o coração dele seja o coração do animal. O coração do animal não tem sentimento, não é igual ao homem, né? Não é o coração do homem que pensa, que raciocina. Então a Bíblia aqui, inspirada pelo Espírito Santo, falando a respeito de um homem, desse homem que aconteceu,
7 tempos que representa 7 anos. Então, versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigias e por mandado dos santos esta ordem, para que os viventes conheçam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem ele quer o dá, e constitui sobre ele até ao mais humilde dos homens. Então nós vemos aqui uma lição que a Bíblia dá. Então quer dizer que para todos nós, todo ser humano, presidente, governador, do mais alto ao mais baixo, deve, todos os viventes, está falando no versículo 17, que conhece que o Altíssimo, quem é o Altíssimo? O nosso Deus, o nosso Criador, o Deus, Jeová, ele tem domínio sobre o reino dos homens. Deus, ele que tem o domínio, ele que domina a nossa vida, ele dá a nossa vida, ele sustenta a nossa vida, ele tira a vida na hora que ele quer. Cada um de nós tem o dia marcado já. Tem o dia marcado. Se ele prolonga os dias por nossa prudência, por nossa obediência, então já está no passado. Entendeu? Não é que Deus vai mudar de plano agora. Porque Deus ele é presente, Deus não dorme, Deus não é que nem um homem. Então para Deus é tudo. Um ano, 1000 anos como um dia, e um dia como 1000 anos. Então para Deus, então quer dizer que tudo conhece o Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens. A quem ele quer o dar. Ele dá o poder, ele dá riqueza, ele dá conhecimento para quem ele quer. Ninguém, Deus, ele é Deus, ninguém manda em Deus. E constitui sobre ele até dos mais humildes dos homens. Em outras palavras, de uma forma ou de outra, Deus controla tudo pelo seu poder. Pelo seu poder. Versículo 18, o rei Nabucodonosor, vi este sonho. Tu, pois, Belsazar, dirás a interpretação dele, porque todos os sábios do meu reino nunca puderam me mostrar a sua interpretação, mas tu o podes, porque em ti o Espírito dos deuses santos, porque em ti há o Espírito dos deuses santos. Então ele falou de Daniel, em ti há, Belsazar, em ti há esse. Então este seria totalmente diferente do sonho anterior, de anos atrás, quando Daniel exclamou: tu és a cabeça de ouro. No capítulo 2, versículo 38 fala: agora esta cabeça de ouro será reduzida a um tronco, sem cabeça, sem memória, vai ser reduzida. Essa cabeça que você tem, com essa cabeça sábia, memória, com esse pensamento alto, com essa arrogância, quando sobe na cabeça do homem, o ser, o poder, então sobe também junto arrogância e orgulho. E tem aqueles humildes que ele cresce, ele fica próspero, mas em vez de subir a arrogância na cabeça dele, no coração dele, a humildade continua a ser humilde. Então Daniel, aqui no versículo 19, interpreta o sonho do rei. Então Daniel, cujo nome era Belsazar, ficou atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o espantavam. O rei, pois, falou e disse: Belsazar, não te espante o sonho e nem a sua interpretação. Responde Belsazar e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os teus inimigos e a sua interpretação para os que mal te querem. Quando Daniel ele escutou o sonho do rei e a interpretação
que o Senhor lhe deu, literalmente, não foi adivinho, não foi. Daniel espantou, tanto que o seu semblante ficou mudado. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura até ao céu chegava, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas, e o seu fruto era em abundância, e que para todos havia sustento dele, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em seus ramos habitavam as aves do céu. Agora o 22, Daniel aponta o dedo, mostra, tu mesmo és, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, pois cresceu a tua grandeza e chegou até ao céu, e o teu senhorio até a extremidade da terra. Então estas declarações confirmam o fato de que o domínio do monarca era grande, era vasto, mas que tinha sido dado a ele pelo Senhor. Ele não reconhecia que era dado pelo Senhor. Isto ele não reconheceu, e perante o juízo veio sobre ele desta forma, porque orgulhou. E Deus fez essas coisas tudo para deixar de exemplo, de lição para toda a humanidade, todo ser vivente humano na terra. Então, ao versículo 23, e quanto ao que vi o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia, cortai a árvore e a destruam, mas deixa o tronco com as suas raízes na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, fica ainda na erva do campo, e seja molhado com orvalho do céu, e a sua parte seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Nabucodonosor, esse monarca, esse rei, quando ele foi derrubado do seu lugar de posição, do seu lugar de rei, do trono, do seu palácio, da sua autoridade máxima, por motivo de sua insensatez, porque isso é uma doidice, uma pessoa dessa maneira, então, e a perda de função cerebral. Isso é uma demência. Ele fala, deixai o tronco com as suas raízes na terra, diz aqui este versículo 23, refere-se para a sua vida, que a vida dele, que foi perdoada como uma restauração intencional para o futuro, foi perdoada a vida dele. E a frase, e seja molhado com o orvalho do céu, refere-se a ele habitar no campo como animal, Um homem, se imagina ser algum tipo de animal, lobo, boi, como mencionou Montônio naquela hora, não sei do que ele foi lembrado, lobisomem. Brincadeira, né, Montônio? Foi habitar, você imagina só. Fica uma história dessa. Olha, eu acho que tem muitas pessoas que não leu a Bíblia inteira, não sabe disso que aconteceu. Então, e agora aqui, e o versículo 24. Esta é, aí Daniel, esclarece para ele. Esta é a interpretação, ó rei, e esta é a sentença do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Olha, Daniel, com respeito, meu senhor, chamando ele. Ele não era senhor de Daniel, mas senhor assim como um rei. Como um rei. Não é? Ora, chamando, adorando ele. Respeito. Do Altíssimo, a supremacia. Deus é supremo. Da supremacia
da supremacia. Deus ele é supremo, ele é o poderoso de todo do poder do homem, por mais alto que o homem seja, em toda a face da terra. Este é o que tem a palavra final. Quem tem a palavra final? É este Deus, que Daniel falou de Daniel, Deus nosso, Jeová. Este é aquele ao qual todos, menos que por último, têm que dar conta. Todos vão dar conta um dia do juízo, vai encontrar com Deus. Seja rico, seja pobre, os salvos, os santos, vai ter um encontro com o Rei, com esse Deus. Jesus Cristo, Deus, no tribunal de Cristo, todos nós vamos prestar conta. E do grande trono branco, que é o pior, que não passa nada, todos vão participar, encontrar com ele, aqueles que morreram sem Cristo. Agora o 25: dentre os homens será tirado, e com os animais do campo será a tua morada, e a erva do campo te farão comer como os bois, e como o orvalho do céu será molhado. E 7 tempos passará sobre ti, até que entendas que o Altíssimo tem domínio no reino dos homens, e a quem ele quer o dará. Se note bem, tua morada vai ser no campo, comer erva farão comer como os bois. Largar mão de comer, quem fala com a comida importante dos príncipes do rei? Filé mignon. E o outro nome que fala muito? Fala aí. Picanha. E o caviar, o que é isso? Que eu não sei. É ovos de peixe. Hã? Caviar é ovos de peixe, mas não do salmão em especial. Então, olha bem, vai largar de comer todas essas coisas, né? Para comer o quê? Capim. Erva do campo. Então, apesar de tudo o que Nabucodonosor tinha visto, mesmo assim, o orgulho dele, o ego dele, eram os culpados da sua rebelião contra Deus. E ele se considerava o mestre, que não é só ele, tem muito, do seu destino. Ele considerava o seu destino, ele é mestre, dono, que ele guiava o seu destino. Ninguém guia. Quem guia o nosso destino é Deus. Quem é mestre no nosso destino, na nossa vida, é Deus. Então, ele se sentia o governador do seu destino, do seu próprio reino. Ele não reconheceria que ele tinha sido posto nesta posição pelo Altíssimo, por Deus, pelo Deus. Mas deu a si mesmo o crédito, ele mesmo, fazendo-se Deus minúsculo. Entretanto, o Senhor ainda o amava, tanto que recorreu para umas medidas drásticas para despertar da realidade que Deus existe, que existe um Deus que pode tudo, Deus é poderoso. E quanto ao que foi dito que deixassem na terra o tronco com as raízes da mesma árvore, significa que o teu reino ficará firme, logo que entendas que o céu reina. Outra vez também a Bíblia, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo é Deus, ele repete a causa da razão aqui, por este ato de Deus, para que entenda que o céu reina. O céu, ele tem quem governa. O céu, Deus que fez, Deus reina. Então é isso. Agora o conselho dado ao rei, o conselho rejeitado. Mesmo assim tem uma chance.
Com tudo isso que pareceu, mas teve a oportunidade. Deus dá uma oportunidade para hoje para as pessoas que vivem, se convertem, mudam o coração. Muda o coração animal. O homem, né, não fala conhecimento animal, muda. Tira o coração velho, coloca um coração novo. Olha aqui o versículo 27. Portanto, ó rei, aprova o meu conselho e redime os teus pecados praticando a justiça e as tuas iniquidades com misericórdia para com os pobres, pois talvez seja prolongado a tua tranquilidade. Aquela tranquilidade que ele tinha, que estava próspero. Então Daniel exortou ele. Redime, quer dizer, recupera, se liberta. Então liberta dos pecados, que você fica praticando pecados. Volta a praticar justiça, não injustiça. E as tuas iniquidades, em vez de praticar iniquidade, pratica misericórdia. Isso que ele está a lição, para com os pobres. Pois talvez, porque ele não tinha certeza, ele falou. Aí é com Deus, não é comigo. Falou assim, aí muda a tua sentença. Não, Daniel, até nisso, ele teve cuidado de falar. Ele não se colocou no lugar de Deus. Ele falou assim, na minha versão aqui, na de vocês, tem alguma que fala outra palavra no lugar de talvez? No versículo 27. Dá para entender assim, pois talvez, né, seja prolongada a tua tranquilidade. Quer dizer, prolonga mais. Quer dizer que Deus, nós hoje, arrependa, Deus te prolonga mais. Uma proposta de arrependimento. A pessoa fazendo uma proposta de arrependimento, arrepende. Essa está estendida para você, a qual, se aceitar, anulará esse julgamento. Infelizmente, o rei não aceitou. E isso acontece. A Clória, que eu estava aqui no teclado, aqui na frente, aqui, sentado aqui, viu o irmão Antônio convidando alguém para vir na igreja, estava no portão. Eu falei, eu estou vendo o irmão Antônio, e ele está indo atrás da pessoa, dando sinal com a mão, o que ele está falando eu não sei, mas ele está insistindo. E daqui a pouco saiu, ele dá visão minha, ele foi atrás daquele rapaz, que senhor, né? Eu acho que é convidando. Parecia que o Antônio queria pegar ele, amarrar ele e trazer aqui para dentro. Eu não sei. Hã? Ele disse que quando Deus tocasse no coração dele, que ele vinha. Eu falei, ele está tocando agora. Eu sou o anjo que Deus botou no seu caminho. Para te livrar você do inferno. Entendeu? Jesus morreu por você. Então ele falou para você convidou, ele falou. Quando Deus tocasse no coração dele, ele vinha. Ele vinha, ele está tocando agora. Está tocando agora. Ei, irmão Antônio, se for que Deus colocou que é um anjo? Deus colocou um anjo aqui, adiante de você. Para te livrar do inferno. Puxa. Para te dizer que Jesus morreu por você. Ele disse que vem. Amém. Você falou do inferno meio ousado, que nem o Daniel da pregação. Você não estava aqui sexta-feira, né? Sabe, sexta-feira? Você viu como é que ele falou? Que pressão que ele fez sobre o inferno lá? Achei que o Daniel foi bastante usado, né? Que a gente, assim, irmãos, né? Todos nós sabemos disso. Uma vez o Espírito Santo nos usa mais, outra vez de acordo, né? A gente se expõe, nós não sabemos, né? Mas achei interessante como a expressão que ele fez, que a pessoa, aí você vai acreditar que existe o inferno, vai. Você vai ver que é real. Então, para terminar aqui, eu vou ler o versículo 28. Tudo isto veio sobre o rei Nabucodonosor. Veio porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Tudo isso veio, o que ele viu. Foi dado 12 meses de espaço para que se arrependesse, mas não arrependeu. Quer dizer que deu um ano ainda, mais ou menos. 1 ano. Deus espera. Nem que fala assim, Deus é tardio na sua promessa, Deus tarda, mas não falta.
Olha, para Deus, Deus tem o tempo certo. Deus espera o homem arrepender. Para nós entender, porque Deus sabe se vai arrepender, se não vai. Deus já sabia antemão o que Judas, a atitude que ele ia tomar, que ia ser ele. Não é que Deus escolheu que fosse ele, né? Ele é um escolhido de Deus. Deus escolhe sobre a sua presciência, o conhecimento, ele já sabe que vai. Então é isso, irmãos. Então nós ficamos com esta lição. Nabucodonosor, rei de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então quer dizer que nós, na próxima nós vamos continuar, se Deus permitir, e possamos continuar esse estudo aqui. E à noite também, se Deus permitir, estaremos aqui às 19h30. Amém? E um ano depois ele está falando, eu edifiquei, a glória é minha, meu poder. É assim, o maior sinal de coração duro que não arrependeu, de forma nenhuma, que não arrepende. E aconteceu isso depois, né? Mas depois no versículo do 34, fala, Nabucodonosor restaurado, ele exalta a Deus, né? Então é isso, que nós não devemos ser tão duro como nós seremos. Que hino que nós vamos cantar? 301. Que hino que é esse? 301. Creio e servar. Então vamos cantar o 301. Trezentos e um. Em Jesus confiar,
Esses dias encontrei um cidadão meio revoltado com a Bíblia, com Deus, com tudo. E ele falou que ele até acreditava na Bíblia, mas agora não acredita mais não, porque a ciência hoje prova que muitas histórias da Bíblia não é verdade. A ciência prova. A ciência prova que não é possível Noé ficar na arca lá o tempo que ficou e esses alimentos, ter alimento para ele, para a família e os animais. A ciência prova que Jesus, como homem, não podia ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. A ciência prova. Aí cada loucura que seja, ele está igual a Nabucodonosor, né? Em certo sentido, está igual ao rei Nabucodonosor. Está desmentindo a ciência. E quem fabricou a ciência?